Irmãos, a gente sabe que o diabo foi o causador do pecado ter entrado no mundo. Lógico que o homem, Eva e Adão deram lugar, desejaram isso, desobedeceram a Deus. Mas a gente sabe que o diabo foi o causador. Ele que tentou, ele que conseguiu fazer com que o homem caísse da presença de Deus. Porque o que o homem perdeu, irmão, foi tudo que Deus havia dado para ele. Deus havia dado para o homem autoridade. O homem ele deveria dominar sobre todos os animais da terra. Deus deu governo para o homem e Deus deu o principal, que foi ele próprio para o homem. Deus ele tinha intimidade com o homem lá no jardim. E Deus passeava, ia lá, conversava com ele todos os dias. E o homem, depois que peca, ele perde tudo isso. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele foi expulso do Éden. E quando ele é expulso, ele perde tudo que Deus havia dado de graça para ele, de graça. Deus falou para o homem também, você cresça e multiplique. E depois que eles caíram, que eles pecaram, veio consequências sobre a vida do homem na terra. E a principal delas foi que o homem passou tudo que ele tinha para o diabo. O domínio dessa terra, o governo dessa terra, as coisas dessa terra, tudo passou para a mão do diabo. Porque a Bíblia fala assim, olha, aquele a quem você obedece, você se torna servo. E como o homem obedeceu ao diabo, o homem se tornou servo do diabo. E o homem hoje, ele é servo do diabo, o homem natural, o homem sem Deus. Por que ele é servo do diabo? Porque ele obedece às paixões da sua carne. O homem natural, ele está sempre propenso a pecar, está sempre propenso a fazer o mal. Paulo, quando disse assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço, ele estava falando de uma condição quando ele não tinha Cristo. E essa é a condição do homem quando não tem Cristo. Nós, principalmente, quando não éramos cristãos, quando não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, e até mesmo hoje, em algumas vezes, a gente dá alguns deslizes. Mas antigamente era muito. Hoje em dia, a gente desliza. Mas antigamente a gente andava no pecado. A nossa carne desejava pecar. A nossa carne desejava o que é errado, o que é proibido. A gente não tinha prazer naquilo que era o correto. A gente não estava satisfeito com o que a gente tinha. Mas a gente vivia sempre querendo mais, sempre desejando mais. Se o homem era casado com uma mulher, ele desejava as outras mulheres. Se a mulher era casada com um homem, ela desejava outros homens. Se o homem comprasse um carro, ele desejava ter outros carros. Então o homem ele era insaciável, porque ele tinha um vazio dentro dele, ele tem um vazio dentro dele. O diabo ele despojou o homem no Éden. Quando o homem cai, o diabo toma tudo que era dele e fala, agora tudo é meu. Agora eu sou o príncipe deste mundo. Tanto é, irmãos, que na tentação a gente vê o diabo pegando Jesus, levando lá para cima do monte, mostrando para Jesus todos os reinos e falando assim, olha, tudo isso eu te darei. Até porque era dele. E Jesus não falou, você está mentindo, não é seu não. Jesus falou para ele? Não, porque era de fato do diabo. E o sistema mundano hoje é governado pelo diabo. O sistema do mundo hoje é governado por Satanás. Então o diabo foi lá no Éden e arrancou tudo que o homem tinha e deixou o homem despojado. Você lembra que quando havia uma guerra, que determinado exército entrava em uma cidade e eles destruíam aquela cidade, eles pegavam os despojos. Aquilo que, as riquezas daquela cidade, eles pegavam para ele. Era roupa, utensílios de ouro, de prata, tudo que fosse de valor, tudo que eles achassem que eles deveriam levar, eles levavam. E o diabo fez isso com o homem. Você vê que até a presença de Deus, o diabo tirou do homem. Porque o homem agora caído em pecado, está separado de Deus. Então, aconteceu isso na vida do homem. E aconteceu também isso na vida de Jesus. Jesus ele foi levado para o deserto pelo Espírito. O diabo, o que ele fez com Adão e Eva? Tirou eles da presença de Deus. Desligou eles de Deus. Separou eles de Deus. O que o diabo queria fazer com Jesus no deserto? A mesma coisa. Jesus estava numa condição espiritual no deserto. Estava em jejum. E o diabo, quando vê isso, ele tenta trazer o homem, tenta trazer Jesus para a sua condição natural. Quando ele viu que Jesus estava com fome, faça com que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, sai do mundo espiritual e vem para o mundo natural. Quando ele vê Jesus humilhado, irmãos, porque era Deus e se fez homem, estava na glória e veio morar na terra, tinha todas as riquezas na glória e se fez pobre. Pega ele, leva para cima do monte e fala, olha aqui, todo esse reino eu vou te dar. O que queria fazer? Tirar ele de uma condição espiritual que ele estava, para colocá-lo numa condição natural. Quando Satanás leva ele para cima do pináculo e fala assim, olha, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que você vai dar ordem aos anjos,
e eles vão te socorrer. O que ele estava falando? Saia da sua condição de fé e tente a Deus. Então o diabo ele tentou de todas as maneiras trazer Jesus para uma condição natural. Porque se ele trouxesse Jesus para a condição natural, ele vencia Jesus. Foi o que ele fez com o homem. Ele trouxe o homem para a condição natural. O homem saiu do Éden e passou a habitar, numa condição humana, numa condição natural. E ele venceu o homem ali. Então ele tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus o venceu lá no deserto. Jesus sabia, irmão, que ele precisava tomar tudo que o diabo tinha tomado do homem. Jesus ali, quando ele viu que Satanás realmente ele era o dono das riquezas dessa terra. E Satanás tinha autoridade sobre essa terra. Mas Jesus falou o quê? Eu preciso tomar isso dele. Eu não vou deixar isso barato. Eu tenho uma caminhada, eu tenho uma jornada até na cruz. E lá na cruz eu vou tomar tudo o que ele tomou do homem. Lá na cruz eu vou passar isso tudo para o homem novamente. E aí o diabo entra na vida de Pedro, em determinado momento, quando Jesus fala assim, olha, é necessário que eu morra. Ele entra na vida de Pedro e fala assim, de maneira nenhuma nós vamos deixar você morrer. E aí Jesus percebe que aquilo ali era o diabo querendo tirar Jesus do propósito de Deus. E Jesus fala, arreda-te, Satanás. Você vê que o diabo veio com palavras boas, só que eram palavras boas que iam tirar Jesus do propósito de Deus. Irmão, muitas vezes vão acontecer nas nossas vidas propostas boas, coisas boas vão aparecer para nos tirar de um propósito, daquilo que Deus nos chamou. Coisas vão aparecer, situações vão aparecer, e se você não souber qual que é o seu propósito, Jesus sabia que o propósito dele era morrer na cruz, era o propósito de Deus para ele. Se você não souber qual é o seu propósito, irmão, você vai estar sempre caindo nas armadilhas do diabo. O diabo vai estar sempre vencendo na sua vida. E o que aconteceu? Jesus foi traído por Judas, isso lá no Getsêmani. Judas traiu Jesus, chegou com aquela multidão de pessoas, deu um beijo em Jesus, entregou Jesus. Quando os soldados pegaram Jesus, Pedro pegou uma espada, arrancou a espada e cortou a orelha de um soldado. E aí Jesus falou o que para Pedro? Guarda a tua espada. Espada, irmão, representa a palavra de Deus. Palavra nenhuma iria tirar Jesus do propósito. Então Jesus fala para Pedro, ó Pedro, guarda a tua espada. Ou você não sabe que se eu pedir, meu pai poderia me enviar até 12 legiões de anjos. Isso está acontecendo, Pedro, para se cumprir as escrituras. E aí Jesus, irmãos, é entregue, passa por toda aquela humilhação que a gente sabe e é morto na cruz. Só que lá na cruz aconteceu algo muito forte. Porque o diabo sabia que se Jesus cumprisse o propósito de cumprir a lei, o diabo ia perder. Ele ia perder a condição que ele tinha. E Jesus sabia que era o caminho. Abram para vocês verem em Colossenses, o capítulo 2, o versículo 12. Colossenses 2, 12 até o 15. Tendo sido sepultados juntamente com ele, está falando a respeito de nós, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Primeira coisa, cruz não era derrota para Jesus, cruz era vitória. Triunfando deles, aonde? Na cruz. A cruz era a vitória de Jesus. A gente acha que a cruz foi a derrota de Jesus, mas não, a cruz foi a vitória. Jesus foi crucificado, irmãos, por causa da lei, porque acusaram ele de blasfêmia, e por isso ele foi condenado, crucificado e morto. Só que aqui está falando que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Que escrito de dívida é esse? Aí está falando, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, e que constava de ordenanças. O que é isso? A lei. A lei era o que? Ordenanças. A lei era obrigações, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ou seja, irmãos, ninguém conseguia cumprir a lei, por isso todos estavam condenados. A lei era prejudicial para o homem. A lei matou Jesus, porque a letra mata. Quando fala a letra mata, está falando da lei. Então Jesus ele pegou a lei e encravou ela na cruz.
E a partir daquele momento, nós, igreja, o homem que aceitou Jesus, passou a viver sem lei, pela graça de Deus. Por que Jesus teve que encravar a lei na cruz? Porque ele tinha que estabelecer o reino dele. E o reino dele não era um reino de ordenanças e obrigações. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Era o reino da graça e do amor, que Jesus estava implantando a partir daquele momento, a partir da cruz. E aqui fala que ele despojou, olha aqui, ele despojou principados e as potestades. O que é despojar? Nós acabamos de falar. Despojar é você tomar, é você tirar, é você arrancar aquilo que estava com os principados e as potestades. Jesus pegou tudo que o diabo tinha, Jesus tomou ali naquela hora. E ele passou então, irmãos, a ter aquela condição que o homem tinha lá no Éden. Jesus tomou para si. Ele venceu o diabo lá na cruz. E fala que ele ainda os expôs publicamente ao desprezo, à vergonha. Publicamente por quê? Porque os céus estavam vendo. Os anjos do Senhor viram Jesus vencer na cruz. E o diabo ali perdeu. O diabo perdeu foi na cruz, irmão. Amém? Então Jesus, ele toma tudo aquilo que o diabo havia tomado do homem. Para quê? Tudo isso eu estou falando, irmãos, para a gente chegar aqui, no capítulo 28 de Mateus, versículo 18. Mateus 28, 18, olha só. Aqui em Mateus 28, 18, Jesus já tinha sido morto e ressurgido, ok? E o que ele fala? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, falou para quem? Para os discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aonde Jesus conquistou essa autoridade? Na cruz. Jesus não falou isso aqui antes de ressurgir. Ele falou depois que ele ressurgiu. E ele conquistou essa autoridade quando ele venceu o diabo na cruz. Então ele fala, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. O diabo queria oferecer uma autoridade para Jesus terrena. Olha, todo esse reino eu vou te dar. Seria uma autoridade na terra. Mas Jesus, irmãos, conquistou não só autoridade na terra, mas uma autoridade no céu. E o que Jesus fez com essa autoridade? Disse para os discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. Sabe quando você vai, irmão, você vai debaixo de uma autoridade. Quando você obedece a palavra do Senhor de pregar o evangelho, de ir, de curar os enfermos, de libertar os cativos, você está indo debaixo de uma autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade suprema que existe no céu e na terra. É a maior autoridade que se pode existir. É a autoridade dada por Deus. Jesus, ele falou para os discípulos, agora vocês podem ir. Eu sou responsável por vocês. Eu estou autorizando vocês a irem. Irmãos, e quando Jesus fala para os discípulos, vão, ele está falando para os demônios também, deixa eles passar. Irmãos, aonde você for, o diabo vai te obedecer, porque você está debaixo de uma autoridade, e essa autoridade é de Cristo na sua vida. Não é uma autoridade humana, foi uma autoridade conquistada na cruz. Então muitas vezes a gente se acovarda na hora de pregar o evangelho, a gente se acovarda na hora de orar por alguém, a gente se acovarda na hora de impor as mãos para que alguém seja curado, porque a gente não crê que nós temos essa autoridade. A gente fala o quê? Não, isso aí é coisa do pastor. Demônio pegou a pessoa lá, a gente tem medo de expulsar o demônio. Irmão, não é a sua autoridade, é a autoridade de Jesus que você tem. Ele passou por tudo isso para te dar essa autoridade, para você expulsar os demônios, para você desfazer as obras do diabo. Aonde você for, irmãos, o diabo tem que te obedecer. Eu fico vendo na televisão aqueles demônios lá que os pastores falam para ele, deita, senta, ele senta, joelha, joelha, põe a mão para trás, cala a boca, ele cala a boca. Por quê? Porque tem que obedecer. No Ratinho teve um programa lá que foi um pastor e foi uma mulher psiquiatra, sei lá, não tem assim. E aí, o que aconteceu? Na hora do debate lá, uma mulher ficou endemoniada lá no meio do povo. Tá no YouTube, depois vocês olham para vocês verem. Essa mulher ficou endemoniada lá no meio do público. E aí o que aconteceu? Ela ficou lá se estribuchando, e o Ratinho, mais o pastor e a mulher no palco, e eles olhando, e o pastor falou, Ratinho, deixa eu ir lá, Ratinho, deixa eu ir lá. Aí o Ratinho, vai lá. E ele chegou lá, irmãos, ele pôs a mão, tentou de todo jeito, de um jeito, de outro jeito, tentou expulsar, tentou e nada. Aí daqui a pouco o Ratinho, vamos pro intervalo. Aí foi pro intervalo. Aí o que aconteceu? Na hora que voltou o programa, a mulher já não estava lá mais, tinham levado ela. E aí o Ratinho falou, olha, eu não sei o que aconteceu aqui. Aí ele pergunta para o pastor, o que era aquilo, pastor? Era demônio? E o pastor fala, não era demônio, Ratinho. Ué, como é que você sabe que não era demônio? Porque se fosse demônio tinha que ter saído. Ele não saiu, não era demônio, era fingimento da mulher. E no final do programa o Ratinho chamou a mulher, ela entrou e falou que ela era uma atriz.
Porque o demônio, irmão, se fosse demônio, ele tinha que ter saído. Ela encenou, entendeu? Então, o diabo, irmãos, ele está debaixo da sua autoridade. Fala assim, o diabo está debaixo da minha autoridade. É por isso que eu falei aqui domingo, irmãos, que o mesmo medo que o diabo tem de Jesus, ele tem que ter de você. Que você está debaixo da autoridade de Jesus. Não é sua, não foi você que conquistou nada. Foi Jesus que conquistou por você. Amém? E é isso que a gente precisa entender. Que quando você vai, você está indo debaixo da autoridade de Cristo. A gente muitas vezes acovarda porque a gente acha que é debaixo da nossa. Mas não é. Irmão, uma palavra sua tem muito efeito. Uma oração que você faz pode muito. Jesus, ele fez uma obra na cruz que foi nos tornar filhos e nos dar autoridade. Você agora é cidadão do céu. Você é um cidadão celestial. Por isso que o diabo tem que te respeitar. Não é porque você é nascido da Dona Maria, não. É porque você é nascido de Deus. Amém? O diabo tem que respeitar a sua paternidade. O diabo tem que respeitar a sua autoridade. E ele respeita, sabia? Ele respeita. Ele sabe que ele perdeu. E eu fico vendo, irmãos, a igreja, nós temos sido tão assim, apáticos, tão covardes. Eu falo de mim também, tão covardes, sabe? Tão confortados na nossa situação. Estou salvo, tá bom. Povo, a humanidade, se quiser, que vem para a igreja. E a gente, quando vai pregar para alguém, tem muitas pessoas que quando vão pregar para alguém, para um ímpio, eles falam assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O inferno, você vai sofrer a eternidade lá. Você fica esperta. Se você não ficar esperto, Deus vai te levar. Eles falam desse jeito. E eu fico vendo na Bíblia, Jesus, quando ele ia pregar para os ímpios, ele nunca pregou sobre o inferno para os ímpios. Jesus nunca falou isso para o ímpio. Por quê? Porque Jesus pregava o quê? O Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias. Jesus pregou o inferno para os fariseus, os discípulos, porque eles já precisavam entender, eles já eram conhecedores da palavra. E eles precisavam se atentar, porque se eles não mudassem a vida deles, eles iam para o inferno. Mas para quem estava perdido, não. Jesus ofereceu compaixão, Jesus ofereceu amor. E hoje a gente vê o povo crente lá no terminal, dentro dos ônibus, pregando só sobre o inferno. Inferno, 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 inferno. Irmãos, o povo não vai aceitar Jesus dessa maneira. Não foi assim que Jesus ensinou. E ele falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém? É só a gente ler a Bíblia, irmãos, que a gente passa a entender. Então você tem uma autoridade. O policial, quando ele chega em determinado lugar, que ele mostra a carteirinha dele de policial, a pessoa fala, não, pode passar. É assim ou não é? Assim também tem que ser com a gente. Você chegou num lugar, irmão, mostra a sua carteirinha espiritual. Dá uma carteirada no demônio. O demônio fala, pode passar. Quer que eu saia? Estou saindo. Ele vai falar, irmão. E ele vai sair. Só que você tem que entender a autoridade que você tem. O poder que há dentro de você. O poder agora maior, irmãos, não está fora, está dentro. Antes estava fora, porque o poder maior era o diabo. O diabo era mais forte do que nós. Agora não, agora Cristo está em nós. Agora o poder maior está em nós. Irmão, a igreja, porque não sabe o que ela é. Se a igreja soubesse quem ela é em Cristo, as farmácias iam tudo quebrar. Os hospitais, os médicos iam quebrar. Porque o crente não ia ficar doente mais, irmão. Porque Cristo levou sobre ele, lá na cruz, as nossas doenças e as nossas enfermidades. É porque falta muita revelação para cada um de nós. Amém? Abram aí em Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Olha o que aconteceu. Jesus pergunta para os discípulos, o que o povo aí fala de mim? O que estão falando a meu respeito? Uns falam que tu é João Batista, outros falam que tu és Elias, outros falam que o senhor é um dos profetas, E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Quem foi que revelou para Pedro? Deus. Irmãos, quando Deus revela alguma coisa para nós,
aquilo entra no nosso coração. Primeira coisa, entra no nosso coração. Muitas vezes você pode estudar e aquilo não entra no seu coração. Mas quando é Deus que te revela, entra. E aí, quando entrou, Pedro teve uma revelação. Porque Jesus falou, foi meu Pai que te revelou. Foi uma revelação. Pedro teve uma revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, e aí Jesus vira para ele e fala assim, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Simão significa frouxo. Jesus muda a história de Pedro ali, porque ele teve uma revelação de Deus. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue ou carne que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo, tu és Pedro. Pedro significa o quê? Pedra, rocha. Pedro significa rocha, pedra. Quem é a rocha? Jesus. Pedro agora também era rocha. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, porque você recebeu essa revelação de que eu sou o Filho de Deus, tu agora é igual a mim. E aí Jesus fala assim, o que você ligar na terra, terá sido ligado. Olha a autoridade que Jesus tinha, irmãos. Jesus não recebeu autoridade na terra e no céu. Jesus fala para Pedro agora, o que você ligar aqui, será ligado lá. O que você desligar aqui, será desligado lá. Pedro se tornou, irmãos, como Jesus, pedra, rocha, fundamento. E ele fala, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, o inferno não prevalece contra você. O inferno não prevalece contra você. Você é um cidadão do céu. Você é como Jesus. Cidadão do céu é doente? No céu tem doença? Por isso que Jesus falou, quando você orar, ore assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é no céu. No céu tem doença? Então a vontade de Deus também tem que ser de você não ter doença aqui na terra. Tudo de bom que tem no céu tem que ter em você. Aleluia. Você deixou de ser frouxo para ser pedra. Você agora vai encarar o diabo. Você agora vai pôr ele para correr. O diabo não pode prevalecer contra a sua vida. Irmãos, quanto mais revelação você tiver de Cristo, mais Cristo vai revelar quem você é. Você sabe por quê? Que quanto mais revelação você tiver de Cristo, mais Cristo vai revelar quem você é, porque você é tudo o que Ele é. Ele é filho de Deus? Você também é. Ele é rocha? Você também é. Ele é água que mata a sede? Você também é. Ele falou assim, ó, quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, tudo que Jesus recebeu do Pai, Ele nos deu. Ele é a luz do mundo? Você também é. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Irmãos, tudo o que Cristo foi, Ele passou para a igreja. Ele falou, Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, e para que onde eu estiver, eles estejam também. Você, irmãos, e Cristo é um. Nós somos um. O Emilson mais Cristo é um. Eu mais Cristo sou um. Então quer dizer que eu mais o Emilson também somos um. Nós não somos dois, somos um só em Cristo. Conceição, a irmã Magda e eu somos um em Cristo. Você e seu irmão é um em Cristo. Irmãos, nós precisamos entender as maravilhas que Deus fez na vida de cada um de nós. O poder que Deus nos disponibilizou, para que nós possamos fazer a obra dele aqui na terra. Você foi comissionado por Jesus, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Ide e pregai o evangelho. Tudo que Jesus fazia, Ele te autorizou a fazer. Ele falou assim, vocês farão as obras que eu faço, e obras ainda maiores farão. Amém? Obras ainda maiores farão. Glória a Deus. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos ser Cristo aqui na terra. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós precisamos levantar e fazer a obra de Deus. A Bíblia fala assim que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Sua. Irmão, a igreja precisa levantar. A igreja precisa se pôr em pé. Nós precisamos marchar. Nós precisamos pregar. Nós precisamos anunciar o evangelho. Nós precisamos impor as mãos dos enfermos serem curados. Nós precisamos expulsar os demônios. Jesus, irmãos, no pior momento da vida dele, que foi na cruz, ele conseguiu libertar Barrabás, libertou Barrabás, sendo preso no lugar dele, e conseguiu salvar um dos ladrões. Olha, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus veio para salvar o homem, não para destruir o homem. E a gente muitas vezes fica brigando um com o outro, falando mal um do outro, reclamando um para o outro, criticando um ao outro. E a gente esquece que a nossa missão aqui na terra
é ganhar vidas para o reino, é ter mais irmãos, é ter mais irmãos. Deus não se compraz de covardes, nem de tímidos, nem de medrosos. Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus não nos deu o espírito de timidez, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Tem um poder dentro de você, existe amor dentro de você, existe equilíbrio dentro de você. O domínio próprio, a temperança é fruto do Espírito em nós. Irmãos, nosso caráter precisa ser mudado. Estava vendo um pastor falando, ele foi para um país aí fora, e falou assim: irmãos, eu fui para um país, visitei algumas igrejas lá, e uma coisa que eles têm, país pobre, uma coisa que eles têm que nós não temos, chama-se amor. A igreja brasileira é uma igreja egoísta. Nós somos e precisamos deixar de ser. Precisamos meditar na palavra, ser transformados por ela e deixar, irmãos, com que os rios fluam de cada um de nós. Existe um rio dentro de cada um de você para fluir, para fazer as pessoas beberem dessa água que está dentro de você, que é o Espírito Santo. E essas pessoas vão ser saciadas. No dia que elas beberem do Espírito Santo que há em você, elas nunca mais vão ter sede do mundo, nunca mais vão desejar as coisas do mundo. Irmãos, no dia que eu aceitei Jesus de verdade, eu nunca mais tive sede do mundo. Eu bebia cerveja, eu parei de beber de uma hora para outra. Nunca mais coloquei cerveja na minha boca. Nunca mais tive desejo. Eu ia para as festas, nunca mais fui. Não é porque a minha religião proíbe, o pastor proíbe. Não é isso. Foi dentro de mim. Muitos amigos que eu tinha, perdi. Muitas pessoas que andavam comigo, perdi. Mas, irmãos, eu considerei tudo por perda para ganhar Cristo. Tudo. Amém? Será que você está disposto a considerar tudo por perda para ganhar a Cristo, para você ser salvo, para você ir para o céu? Irmãos, isso é a dádiva, é o dom mais precioso que Deus nos deu, o dom da vida eterna. Nós temos isso, foi nos dado gratuitamente. Um dia todo mundo aqui, irmão, vai desaparecer dessa terra. Um dia todo mundo aqui vai ter que ir embora. Um dia todo mundo aqui vai ter que voltar para casa. Amém? As pessoas que dão testemunho aí, que morreram e que voltaram, eles falam assim: nossa, eu estava lá, não tive vontade de vir mais, de voltar. Não tem. Quando você estiver no céu, você não vai ter saudade da terra. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos ao Senhor. Deus, que a tua palavra esteja nos nossos corações, que possamos não ser só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Deus, a tua palavra diz que aquele que ouve as tuas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão as chuvas, virão os rios, virão os ventos, baterão contra ela, mas ela não será abalada. Pai, nossas vidas, se estiverem firmadas na rocha, não serão abaladas. Eu declaro aqui, Deus, que cada um aqui é rocha, que cada um aqui, Deus, não vai ser abalado, que cada um daqui está firmado no Senhor. Sim, Pai, que cada um aqui está sendo edificado pelo Senhor. Deus, que cada um aqui está sendo lapidado pelo Senhor. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós bendizemos o teu santo nome. Que a graça do Senhor, Deus, esteja sobre a vida de cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.